Senhoras e senhores telespectadores e internautas, nós vamos entrevistar hoje o deputado estadual Renato Rosano. Existe uma lei estadual, uma lei aqui no estado do Ceará, de prevenção a situações alheias à normalidade das escolas. E esta lei foi de iniciativa do deputado Renato Rosano. Nós vamos conversar com o deputado agora, porque esse momento é mais do que oportuno para esta discussão, em face da discussão que temos no território brasileiro de algumas anormalidades acontecidas em escolas públicas e particulares. Deputado Renato Rosano, muito obrigado pela atenção que o senhor nos dispensa em conceder essa entrevista e pergunto ao senhor, que lei estadual é esta de iniciativa do senhor? Muito obrigado, Edson. Primeiro eu queria saudar a todos os telespectadores, aos internautas também, que aqui nos veem e ouvem. Bom, essa é a Lei 17.253. Essa lei é uma atualização de uma lei de 2001, que é a Lei 13.320. A Lei 13.320, que era uma lei de autoria do então deputado João Feira, ela criava comissões de notificação de violência na escola. Ou seja, toda escola deveria ter uma comissão de notificação. Isso quer dizer que as escolas, em força do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 245, elas deveriam notificar suspeita ou confirmação de violência contra a criança. Isso já estava lá no ECA, o ECA é de 90. Inclusive, a não observância desse artigo gerava infração, uma infração passível de multa. Passados 20 anos, um grande movimento, e aí eu queria aqui ressaltar algumas participações. A SEDUC, a Célula de Mediação, notadamente a professora Betânia, o Ministério Público do Estado, notadamente a Procuradora de Justiça, a doutora Elizabeth, a Visão Mundial, a professora Márcia Monteiro, Terra Desono, que são ONGs que trabalham com prevenção à violência, fizemos uma releitura da lei e uma atualização. Quer dizer que a lei, ela agora, a de 2021, que é a Lei 17.253, essa que você cita, ela diz que toda escola tem que ter, seja pública ou privada, seja municipal ou estadual, ela tem que ter uma comissão para a prevenção e proteção da criança e do adolescente. Nós modernizamos a lei. Nós tornamos o que era uma lei de caráter mais vigilantista e punitivista, que era uma lei de notificação, numa lei de prevenção. Então, desde então, o Ministério Público do Estado, em convênio com a SEDUC, tem feito formações em redes públicas municipais, já são quase 70 municípios em que toda a rede pública já passou por essas formações, a rede pública, os professores e professoras, para este olhar preventivo. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é criar uma cultura de prevenção e, sobretudo, formar professores e professoras, corpo de gestão, comunidade escolar, para um olhar preventivo. Meu querido Edson, aquele assassinato daquela professora de 71 anos poderia ter sido evitado. Aquele adolescente, ele deixou muitos sinais de um profundo adoecimento, sinais muito violentos. Se os sinais tivessem sido percebidos antes, a professora e os alunos que foram alvos daquele ataque não teriam sido vítimas. O deputado, confesso ao senhor que trato desse assunto com uma certa indignação, porque estou sentindo que temos aqui uma discussão, eu não diria propriamente estéril, mas também que a gente questiona esses problemas
apresentando como solução ações na área de segurança pública. Na área de segurança, não é a segurança abrangente, não. É a segurança que se fala aqui da opressão policial. Vamos levar a polícia para a porta da escola, para dentro da escola, para evitar isso. Quando eu acho que o assunto deveria ser discutido na área da ciência. Será que essas escolas contam com psicólogos para conversar com os alunos, para sentir o que está acontecendo na comunidade, tanto da parte dos alunos como dos próprios professores? Infelizmente, nós vivemos um momento no país e no mundo de muita tensão. Todo mundo apresenta um nervosismo à flor da pele. Então, acho que esse assunto deveria ser discutido mais na área da ciência, pensando-se em psicólogo nas escolas e não a segurança pública comum da que nós tratamos todo o tempo. O que são essas comissões de prevenção estabelecidas pela Lei 17 e Lei Estadual 17.253? Bom, elas reúnem professor, funcionários e a gestão. Elas têm que ter um plano de prevenção, elas têm que ter ficha, protocolo de notificação e protocolo para acolhimento. Elas servem tanto para proteger a criança que foi vítima de violência fora da escola, mas também gerar uma cultura de prevenção dentro da escola. A escola, e aí eu concordo inteiramente com o que você falou. A escola, ela tem que ser protetora e protegida. Mas a proteção da escola, ela não se dá exclusivamente pelo policiamento ostensivo, até que isso não seria capaz. Veja, vamos aos números. O Ceará tem 7.300 escolas de educação básica. Ou seja, se eu junto, por exemplo, 6 centros de educação infantil, eu chego a quase 8.000 equipamentos escolares. Veja, a ideia, que é obviamente muito pouco refletida, muito pouco técnica, de vamos colocar um policial, ou 2 policiais em cada escola, não haveria sequer tropa suficiente para isso. Era todo o contingente do Estado, né? Seria todo o contingente do Estado. Seria todo o contingente do Estado, muito bem. E isso seria, inclusive, absolutamente ineficaz. O país, a sociedade mais armada do planeta, que é a sociedade norte-americana, ela tentou, em alguns estados, não todos, colocar vigilância armada em escola. Isso não diminuiu. O ano de 2022 foi um ano que bateu em um número absoluto o recorde de ataques a escolas. Foram quase um ataque por semana nas escolas norte-americanas. Essa realidade que nós entendíamos distante, porque a gente sempre pensava que advinha da cultura pró-armas da sociedade norte-americana, lamentavelmente, essa realidade chega aqui. Ela chega aqui por via do debate político, mas ela chega em especial pelas redes sociais. Bom, aí isso nos leva a um outro debate, que é o debate que o Brasil adotou, um modelo de autorregulação das redes sociais. Você é jornalista, você é comunicador, você sabe do poder que a informação tem. As redes sociais, elas geram um fenômeno chamado filtro bolha. O que é isso? O usuário da rede social, ele não tem contato com a diversidade. Ele só vê aquilo que o algoritmo diz a ele. Se for um conteúdo violento, ele só verá conteúdos violentos. É um processo de replicação. Isso, quando você tem 9, 10, 11 anos de idade, isso tem um efeito muito profundo na formação da psique, na formação da subjetividade.
Então, nós temos que caminhar em dois sentidos. Bom, o sentido é prevenção à escola, tornar a escola mais preventiva. Para isso, é necessário enxergar os sinais de violência, os sinais de isolamento, as alterações comportamentais, né? E, obviamente, aplicar planos de prevenção e de mediação. A escola tem que, eventualmente, a escola tem que acionar o policiamento ostensivo geral, chamado POG? Sim. O POG, ele tem que saber também aplicar um protocolo. Isso, e no caso do Ceará, nós temos há 26 anos, nós temos uma divisão de proteção à escola e ao estudante, que é a DIPRE. Nós lutamos para que ela seja maior e regionalizada. Hoje ela só tem 6 policiais civis. Né? Nós gostaríamos que ela tivesse mais policiais civis e que ela estivesse regionalizada. Qual é o trabalho da DIPRE? O trabalho da DIPRE é quando a escola é acionada ou quando a polícia aciona a DIPRE vai à escola para intervir naquela situação de violência. Quais são as situações de violência? Violência física, ameaça, bullying, né, violência contra o professor, violência entre pares, né, violência entre estudantes. E aí se aplica um protocolo, um procedimento, que é um protocolo de prevenção, e se é necessário acionar a força, se aciona, obviamente, a força. Então, já há no estado do Ceará, agora isso tem que crescer em escala e nós temos que crescer também em institucionalidade. Por exemplo, nós temos que ter algo que no mundo inteiro se tem, que é o chamado protocolo padrão. O que é isso? Para não cair em pânico, que o pânico reproduz a violência e imobiliza a sociedade, você tem que adotar o seguinte: em situações concretas de ameaça, o que deve ser acionado? A ideia das comissões é para ampliar a cultura, desenvolver a formação entre a comunidade escolar e aplicar o protocolo padrão. Deputado, eu confesso que às vezes eu fico pensando, será que eu estou radicalizando com relação a esse tema? Porque acho que, tudo bem, as escolas precisam ter realmente uma certa proteção da própria polícia, para evitar que se venda droga na sua porta, né? Para evitar que os marginais estejam ali para aliciar a juventude, mas eu ainda insisto que a escola precisa de psicólogos. Se cada escola dessa, com a cada 50 alunos, isso aqui é uma imaginação minha, que só o psicólogo pode dizer isso, só a ciência pode dizer isso. Tivesse um psicólogo para cada grupo de 50 alunos, a escola tinha realmente uma prevenção, estava realmente prevenida para evitar muita coisa. Porque num grupo de 50 estudantes, alguns deles podem falar que estão sofrendo pressões em casa, os pais estão exigindo isso, aquilo outro, estão cometendo crimes contra eles, ou as mães estão sofrendo agressões dos pais, e isso tem um reflexo muito grande nas crianças, como o senhor falou aí, um jovem de 11 anos é muito frágil ainda no assimilar as coisas, né, do que é certo. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, aparece o ministro da Justiça e diz: nós já liberamos não sei quantos milhões para os estados, fortalecer o policiamento nas escolas. Aí depois vem: nós já liberamos mais não sei quantos milhões para as prefeituras equiparem as guardas municipais para estarem protegendo as escolas. O ministro da Educação, o nosso cearense aqui, infelizmente também está navegando nas mesmas águas. E aí não se fala em fortalecer a escola propriamente dito, colocar as escolas com o maior número de professores. Hoje nós temos um número de professores até certo ponto reduzido, por isso é que eles têm uma carga horária muito alta. Nós não temos psicólogos, nós não temos ninguém que veja
a reação dos estudantes dentro e fora da sala de aula. Será que eu estou radicalizando ou o resto está pensando diferente? Não, de forma alguma isso é radical, né? Inclusive, isso é a lei. Aí você, né, você toca em duas legislações que me são muito caras. Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a educação ela precisa do apoio multiprofissional e de serviços psicossociais. Isso já estava previsto, né, como um princípio lá em 90. Mas a Lei 13.935, ela determina que as redes públicas de educação tenham serviços de atenção psicossocial. Porque você também toca no outro ponto, que é uma outra lei minha, que é da saúde mental dos professores. Ou seja, nós temos hoje uma geração muito adoecida, muito em razão dessa presença, né, ubíqua, né, essa presença universal das redes sociais, da dependência tecnológica. E, por outro lado, você tem professores também muito adoecidos. Os ataques à escola, eles se dão muito nesse ambiente que é um ambiente de adoecimento. É a situação de uma certa banalização da violência, né? E de cultura pró-armas, de cultura armamentista, de cultura violenta. A Lei 13.935 é uma lei de 2019. Vamos lembrar que o ex-presidente Bolsonaro havia vetado integralmente essa lei. O Congresso, de maneira altiva, derrubou o veto, o que não é muito comum, e aí nós temos hoje a lei em plena vigência. Houve a pandemia que atrasa a aplicação da lei, mas eu quero concordar mais uma vez com você. Por exemplo, o estado do Ceará tem menos de 70 psicólogos para sua rede de ensino médio. É uma rede de ensino médio de 700 escolas. Nós temos, inclusive, nós temos feito estas cobranças no sentido de que, olha, é preciso fazer a aplicação desta lei, da 13.935. E você toca no ponto que me parece, inclusive, um pouco até de honra para nós cearenses. Hoje, o corpo diretivo do MEC é cearense. Então, a rede do Ceará, ela, obviamente, está sendo vista no Brasil inteiro e nós deveríamos ir à frente no sentido de que nós possamos ter os serviços de atenção psicossocial nas escolas. Muito bem, muito bem. Nós estamos conversando com o deputado estadual Renato Roseno sobre questões ligadas à área da educação. Deputado, eu acho que este momento poderia ser também muito importante para que nós conseguíssemos algumas melhorias para as nossas escolas a partir do que nós estamos apontando aqui, mas existem muitas outras melhorias que podem ser levadas à educação do Ceará, uma educação que hoje tem destaque nacional, e aí nós temos que ressalvar, ou melhor, aplaudir a atuação dos nossos professores, porque se não houvesse a abnegação deles, nós não estaríamos nessa situação privilegiada. Mas aí também se questiona essa situação privilegiada. Será que nós estamos realmente oferecendo uma boa educação ou o nosso país não está oferecendo uma boa educação à sua juventude? E eu, sendo mais prolixo ainda, deputado, eu lembro aqui de uma discussão já há alguns anos que foi provocada pelo Ministério Público Estadual e houve uma pronta resposta do porquê não está sendo aplicado pela presidente do Conselho Estadual de Educação, a senhora Ada Pimentel Gomes. O Ministério Público cobrava do Estado do Ceará o cumprimento de uma lei que manda que toda biblioteca tem que ter um bibliotecário.
E ela respondeu que, infelizmente, o Estado do Ceará não tinha bibliotecários para contratar e lotar nas bibliotecas das escolas públicas estaduais. Nós não formamos, ou formamos muito poucos bibliotecários. Será que não era o momento de nós cobrarmos das nossas universidades, sobretudo as públicas, de ofertarem mais vagas para os bibliotecários? Se nós tivéssemos uma biblioteca atraente, era mais uma razão de fazer com que o aluno gostasse da escola e ficasse a pensar coisas boas e não as más que nós estamos vendo ultimamente. Com a palavra do senhor. Muito bem, Edson. Edson, o direito à educação ele tem 3 pilares. O acesso universal, o direito à permanência e o direito à qualidade. Ou seja, o direito à educação é um direito que ele encerra outros 3 direitos. Né? O direito ao acesso pressupõe a existência da escola, né, perto de casa. O direito à permanência, isso você toca, são as condições estruturais e pedagógicas. Ou seja, eu tenho que ter professor, eu tenho que ter alimentação escolar, eu tenho que ter sala, eu tenho que ter água, eu tenho que ter biblioteca, eu tenho que ter quadro. Né? Existe o padrão MEC, ou seja, a escola padrão MEC, que é aquela escola de 12 salas, que o MEC estabelece um padrão, que é uma escola de 12 salas para 600 alunos. Né? Isso seria a arquitetura escolar brasileira. Antes de chegar no ponto da biblioteca, eu queria enfrentar os outros pontos, o do acesso. Nós ainda não conseguimos, né, universalizar, em especial, a educação infantil. A educação infantil continua sendo um nó para nós. Nós precisamos ampliar, ou seja, toda criança tem que ter direito à creche. Nós estamos longe da universalidade do direito à creche. Nós temos aí até 2024 a meta de 50% das crianças em creche. Ou seja, isso quer dizer que em 2024 a meta do PNE é uma meta de metade das crianças em creche. E isso quer dizer que a outra metade ainda vai ficar mais tempo. Isso é o acesso. A outra situação é a permanência. A permanência envolve o que você colocou, a infraestrutura escolar e a oferta de profissionais que permitam essa permanência. Nós temos hoje um alto índice de matrícula, mas em algumas séries, sobretudo as séries finais do Fundamental 2, né, e no médio, nós ainda temos situações de evasão e abandono. Bom, então, para isso é muito importante ter busca ativa escolar. Né? Por exemplo, fazer com que cada adolescente no estado do Ceará e no Brasil inteiro, ele termine a 9ª série, ele tenha a matrícula automática no primeiro, ele faça o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso é muito importante. Porque em alguns municípios, né, não é mais o caso de Fortaleza, mas em alguns municípios, né, você tem um hiato entre a 9ª série e o primeiro do médio. Ele, às vezes, termina a 9ª série e não vai ao primeiro do médio. Ele começa o primeiro do médio e não termina. É só você conversar com qualquer professor, que ele vai dizer, um professor do nível médio, em especial do interior, quantos alunos começaram e quantos alunos terminaram. Essa é uma situação aflitiva para nós. As redes, a rede de Fortaleza e a rede do Ceará, praticam aquilo que a gente chama de busca ativa escolar. Mas, além da busca ativa, ou seja, daquele que matriculou-se e faltou, é preciso buscar aquele que não foi matriculado. Isso é muito importante. Bom, ainda no ponto permanência, você toca na situação, biblioteca. Por exemplo, nós temos legislação que determina biblioteca como bibliotecário. É óbvio que você coloca um tema que não é qualquer polêmica. Tem que ser cumprido. Para ter que ser cumprido, tem que ter investimento. Agora eu vou tocar em um ponto mais constrangedor. O censo escolar de 2022, que é um censo que é respondido pelos diretores,
ele informa que 333 escolas, a sua maioria escolas rurais, municipais, rurais, né, são escolas de prefeitura, em ambiente rural, 333 escolas não fornecem água potável aos alunos. Né? Isso quer dizer o seguinte, nós temos aí alguma coisa como, né, um contingente bastante elevado de estudantes em que eles vão para a escola e a escola não garante a potabilidade da água. Eu já denunciei isso ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, ele é signatário de um termo de cooperação com outros tribunais de contas, dentro de um projeto chamado Sede de Aprender, que é para a garantia da potabilidade da água em toda a escola. Há no Ceará, hoje, de acordo com o censo escolar, cerca de 50 escolas que não têm banheiro. Não tem. Veja, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu visitei escolas no período exatamente na saída da pandemia, quando se estava verificando as condições das escolas voltarem, em que nós verificamos escolas que tinham problema de abastecimento de água. Veja, como é que a escola iria voltar e se os médicos diziam que é necessário lavar as mãos, por exemplo, se a escola não tinha água? Então, isso é uma situação muito constrangedora e a gente tem que enfrentar essa situação. Escolas sem quadra, por exemplo. Aqui do lado da Assembleia, nós temos um prédio onde funciona uma escola estadual que ela tem um arranjo de quadro, uma escola que leva o nome de Luísa Távora, por exemplo. Então, é necessário que nós possamos investir mais na rede, investir mais na atenção psicossocial, nas atividades, que são as atividades fora do currículo escolar tradicional, para que, de fato, a escola seja atrativa, que ela seja protetiva, que ela seja protegida, em que ela seja um ambiente em que seja bom para os estudantes e bom para os professores, que ela esteja com uma comunidade escolar que participe, quando é necessário chamar os responsáveis, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, o avô, o padrasto, a madrasta, é necessário o envolvimento da comunidade escolar. E a escola tem que ter esse olhar, digamos, para outras dimensões da cidadania, como a cultura de paz, a cultura da não violência. A ideia de que a escola vai se tornar segura, se ela for militarizada, é uma ideia internacionalmente testada e que deu errado. Em resumo, o estudante cearense é muito mais do que um forte, né? Porque ele pode até aprender em escolas das exemplificadas aí pelo senhor. Ele pode até aprender, adquirir algum conhecimento, mas tem muito mais facilidade de adquirir doenças, né? Sem água potável, sem banheiro. Como se pensar em saúde? Como se pensar em um estudante aprender, assimilar o que os professores lhe ensinam, se ele não tem o mínimo básico para sobreviver, para estar ali naquele ambiente? Você tem razão. Nós temos 3 eixos a enfrentar. Primeiro, o do financiamento. Nós precisamos ampliar o financiamento. Segundo, nós temos que fazer um projeto político-pedagógico que seja contemporâneo, que esteja vinculado a essas possibilidades contemporâneas, às necessidades contemporâneas. Pensar o seguinte, essa escola ela vai ter que prevenir a violência, essa escola vai ter que falar de meio ambiente, ela vai ter que estar falando de uma sociedade telemática, informatizada, datificada. Ela tem que ser uma escola capaz, digamos assim, de fato, de preparar essa criança, esse adolescente para uma sociedade que é uma sociedade diferente, uma sociedade que, de fato, está em crise, que ela está muito adoecida. Portanto, nós temos que fortalecer essa escola. E terceiro, nós temos que fortalecer as carreiras docentes. É muito importante que a profissão de professor volte a ser uma profissão valorizada.
a profissão do professor já foi valorizada. Você que é uma pessoa experiente, você sabe que, por exemplo, a carreira de professor de liceu no Ceará, na década de 50, equiparava-se à carreira da magistratura, né? Hoje está muito distante, né? Então nós precisamos melhorar. Hoje não chega nem muito perto. Não chega nem muito. Na verdade, nós temos que... Não só os estudantes são heróicos, mas os professores são heróicos também, né? Abraçar a carreira... Sem dúvida, sem dúvida. Agora, falando em professor... Abraçar a carreira... Pois não, pode continuar. Pô. Abraçar a carreira do magistério hoje é heróico. Então, nós precisamos fortalecer esses nossos profissionais. Você me pergunta, o Ceará avançou em quê? O Ceará, ele avançou nos indicadores do IDEB, isso é muito importante. Algumas redes municipais, a estrutura física melhorou bastante, a estrutura física da rede estadual, né? Mas ainda nós temos um descompasso. Existem redes municipais que ainda são ruins, nós temos que melhorar essas escolas, né? em alguns municípios, né, que houve, sobretudo municípios que tiveram gestões muito ineptas, né, e inaptas, né, essas gestões acabaram deixando aí, gestões que eu amo o Ceará todo, eu sei que existem situações de algumas redes municipais que são satisfatórias e outras são absolutamente insatisfatórias. Então nós precisamos conhecer mais a escola, nós precisamos harmonizar mais. Por isso é muito importante, né, o reforço, né, em especial orçamentário. A União precisa investir mais para melhorar o padrão, a infraestrutura, a carreira, e volto ao tema do projeto pedagógico, né? Ou seja, sem esses outros itens, não tem projeto pedagógico. Muito bem. Eu acho que nós temos razões para até aplaudir os nossos últimos governantes, o poder público, mas quando a gente vai discutir realmente a situação da educação no Ceará, a gente vê que o poder público ainda deixa muito a desejar, não é? Nós temos escolas nessas situações, 333 escolas na área rural dos municípios, em situação, eu não diria, abaixo da precariedade, né? Temos tantas outras escolas sem estrutura de saúde, de água, de sanitária, né? E acho que também os nossos governantes investiram um pouco na formação dos nossos professores. Se nós formos olhar aqui para os nossos cursos de pedagogia, nós só temos curso de pedagogia nas escolas públicas e não é com a abrangência que deveria ser. Acho que a UES, que tem vários campos no estado do Ceará, poderia ter mais escolas de formação de professores. Podia ter um curso de pedagogia exemplar para corresponder à importância que o Ceará está tendo hoje na educação, na formação dos seus jovens, reconhecida em todo o país. Eu acredito que são poucos os nossos cursos de formação pedagógica. Ou o senhor acha que não? Não, eu concordo com você. Hoje, 75% dos professores de educação básica no Ceará são formados nas universidades públicas cearenses. Ou seja, quem forma o nosso professor somos nós mesmos. Então, fortalecer muito essa formação, seja do ponto de vista da capilaridade geográfica, mas mais do que isso, ou seja, como é que nós podemos fortalecer essa formação, fortalecer a carreira. Aí eu queria voltar ao ponto anterior e juntar com o ponto atual.
eu preciso fortalecer a carreira para que a carreira, inclusive, seja mais atrativa. E eu preciso fortalecer essa formação também para fortalecer a carreira. Isso é muito, muito importante. E eu tenho um terceiro elemento, é a formação de serviço e a formação permanente. Deve haver estímulo para que os nossos professores da educação básica façam mestrado e doutorado. Então, assim, é muito difícil o professor de 200 horas... Só pedindo permissão ao senhor, façam esses cursos de especialização, mestrado, doutorado, não apenas para melhorar os seus ganhos, né, para ter as gratificações, mas para ter realmente a aprendizagem e aplicá-la. Né? Perfeito, concordo plenamente. É necessário que a carreira docente ela seja também uma carreira produtora de conhecimento. Ou seja, o nosso número de mestres na rede de ensino médio é muito pequeno. O número de doutores também é muito pequeno. Eu tenho lutado para que a gente amplie as possibilidades de ter mestres e doutores na rede de ensino médio e na rede de ensino fundamental. Para isso, as prefeituras, no caso do fundamental, e o Estado, no caso do médio, precisa facilitar, né, e incentivar a liberação de professores. Qual é a questão da gestão? A gestão, muitas vezes, por economicidade, ela acaba não entendendo que o professor que quer mais tempo para estudar, ele não entende que isso é um investimento. Mas é um investimento. Se aquele professor reduz a carga horária dele de 200 para 100 horas, para que ele possa fazer um mestrado ou um doutorado, isso é importante. Eu lido aqui cotidianamente com professores que querem fazer mestrado e doutorado e que, na verdade, é um ato, repito, heróico, porque eles, com 200 horas, ou seja, eles dão aula de segunda a sexta, dar aula de segunda a sexta é extenuante, e eles ainda conseguem encarar um mestrado e um doutorado. Bom, ou seja, é muito desejo, de fato, de ter essa pós-graduação. Eu vou lhe dar os dados, eu vou atualizar os dados, mas de um total de 13 mil efetivos, nós temos menos de 200 doutores, né? E nós temos menos de 1.000 mestres. Ou seja, o número, eu estou falando só da rede de ensino médio. Isso é uma proporção muito pequena, né? Uma proporção muito pequena. Muito pequena. Você tem toda a razão. Muito pequena. Então, nós precisamos formar mais. Deputado, rapidinho sobre essa reforma do ensino. Essa discussão agora sobre se continua como ela vinha, dá uma parada aqui, vamos reestudar, vamos modificar. Como o senhor analisa essa discussão? A reforma foi ruim. Ela criou um Frankenstein. Ela obrigou a professores de disciplinas, eram disciplinas, né, clássicas, como a filosofia, a sociologia, por exemplo, a química, a matemática, a darem disciplinas para as quais eles não estavam preparados. Os estudantes ficaram insatisfeitos e inseguros, sobretudo os estudantes que estão se preparando para o Enem. Eu achava, como eu ainda acho, que a ação mais correta, a ação mais assertiva e corajosa teria sido revogar, aplicar o currículo anterior e abrir um debate para o outro ensino médio. Né? Tentar consertar algo que nasceu muito ruim vai custar caro aos gestores, mas especialmente às estudantes e aos estudantes dessa atual geração. Esses estudantes, né, que começaram, né, a transição do chamado novo ensino médio, né, desses últimos 2 anos, esses estudantes eles são particularmente prejudicados. Não é pilhéria o que eu vou lhe contar agora, é verdade. Tem professor de disciplina de história, disciplina de filosofia,
e nos relata que estava dando aula de culinária, estava dando aula, né, ou seja, situações completamente anômalas, completamente anômalas. Mas deputado Sérgio Convic tem muitos bons profissionais de várias áreas, médico, engenheiro, advogado, que adoram estar numa cozinha, convidaram para ir a um banquete na casa dele e ele é que vai fazer a refeição. Bom, brincadeira ao lado. Mas, deputado, quero dizer para o senhor que hoje, já há dias e hoje também, eu procurei ouvir algumas pessoas especializadas nesta área da educação e ouvi delas, por exemplo, que a reforma, primeiro, temos que considerar que a reforma foi feita em 2017. Já se foram, vai completar 6 anos, para dar margem aqui, todos nos preparássemos para uma nova realidade. Segundo essas pessoas que eu ouvi, o Estado brasileiro gastou bilhões de reais com as pessoas que foram fazer esse diagnóstico, e depois se transformou em lei, da nova realidade do ensino médio nacional. Essas pessoas foram colher informações e estudar em vários países onde a educação está um pouco mais avançada. E seria, segundo elas, um retrocesso muito grande se parar agora e elas perguntam, colocar o quê no lugar? Se antes já era péssimo. Vamos voltar a fazer o que se fazia antes e vamos reformar quando? É o que eu ouvi. Tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Não há dúvidas que é necessário pensar o ensino médio. O ensino médio ele tem muitos desafios. Primeiro, é um ensino que ele vai ampliar a autonomia do ser humano. Né? Aquele ser humano com 15, 16, 17 anos, 16, 17, 18, ele vai estar se preparando ou para o ensino técnico, para o ensino tecnológico, para a universidade, para o mercado de trabalho. Né? Então, de fato, ele é muito complexo e todos nós, né? Inclusive, há um projeto de 2013, de 10 anos atrás, do deputado Reginaldo Lopes, que já propunha a alteração do ensino médio integral. Bom, a questão não é haver ou não reforma. A questão é que reforma deve haver. Né? Criou-se, como eu disse, eu utilizei a palavra Frankenstein, não foi um exagero. Criou-se uma situação, né, que, se você visita, por exemplo, amanhã, né, eu estarei em mais de uma escola. Eu visitei mais de 160 escolas nos últimos anos, né, em razão do nosso trabalho de prevenção à violência. Então, as escolas atuais, em especial aquelas de 2022 para cá, ou seja, pós-pandemia, porque a reforma de 2017, mas aí você teve a implementação a partir de 22 e você teve 2 anos, né, atravessados pela pandemia. Então, inclusive, você tem a seguinte situação. Você tem aquele aluno que saiu da 9ª série em 19, ele fez o 20 e o 21 remotos e ele agora vai entrar no 3º ano do médio no presencial. Né? Então, assim, são situações que, de fato, são muito, muito difíceis de administrar. Até esse retorno. Ele finaliza o Fundamental 2 no online e ele inicia o médio no online e agora ele vai terminar o médio no presencial. Né? E possivelmente no presencial integral, a depender da escola em que ele esteja matriculado. Portanto, nós precisamos baixar a bola, compreender que o modelo dos itinerários formativos, que foram propostos itinerários formativos, eles não foram bem pensados, ou pelo menos não foram bem aplicados, gerou-se um cardápio, esse é o nome, um cardápio bastante amplo, mas muito diverso,
de disciplinas eletivas para as quais muitos dos professores não tiveram a formação e não tiveram material didático sequer preparado. Por exemplo, eu estarei, nos próximos dias dialogando sobre essas disciplinas eletivas. Em que medida nós podemos contribuir para os conteúdos dessas disciplinas eletivas. Mas isso não foi feito. E agora é necessário pensarmos aí como é que nós podemos parar, baixar a bola e pensar qual seria o melhor ensino médio. O problema é o seguinte: o carro está rodando. Os estudantes que iniciaram o primeiro ano em 22 estão no segundo agora em 23, terminam em 24, vão fazer o Enem em 24 e 25. Deputado, essa geração ela está impactada por isso. Deputado, nós estamos caminhando para o final. Eu só queria... Nós vamos ter aqui mais 5 minutos. Na verdade, se essa reforma foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2017, prefeitos e governadores, eu vou dizer, omisso para ser cordial com eles, educado, mas poderia-se dizer que foram irresponsáveis em não prepararem as suas administrações, os municípios, os estados, contratando mais professores, exatamente para atender, pelo menos, o aumento da quantidade de horas aula, que saímos de 800 para 1.000 horas aulas, e preparar para as 1.200 horas aula por ano. Hoje o aluno tem ontem o aluno tinha 4 horas de aula por dia. Com a reforma para ter 5, agora em 2022, e no futuro para ter 8 horas de aula. Quer dizer, a reforma foi preparada para que nós tivéssemos todas as escolas públicas brasileiras, ou melhor, não só públicas, todas as escolas do ensino fundamental em tempo integral, o que se fala muito agora no discurso político. Eles foram, no mínimo, omissos. O senhor tem aí 3 minutos para encerrarmos, lamentavelmente, porque confesso ao senhor que aprendi mais alguma coisa com essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Não, Edson, eu que agradeço, eu sou apaixonado pelo tema da educação. O Brasil está muito longe do padrão Unesco. A Unesco, na década de 50, estabeleceu o que seria o padrão da educação obrigatória. São 8 anos de 8 horas. Nós temos aí ainda o Fundamental 1 e 2 de 9 anos, mais de 4 horas, que não são 4 horas. Nós não universalizamos a creche, ou seja, nós não colocamos toda criança pequena na creche, na pré-escola. A creche, a educação infantil, ela tem um objetivo, que é cuidar e educar. Nós não fizemos a lição de casa desde a década de 50, que era colocar pelo menos 8 anos de 8 horas, e agora nós estamos tentando ampliar o tempo integral pelo ensino médio. Então, nós estamos muito atrasados do ponto de vista do cenário internacional. A escola pública brasileira ela foi muito boa quando ela servia, em especial, a sua elite. O que acontece hoje? Se quis, lá atrás, uma escola pública que ela não era satisfatória para os filhos da classe trabalhadora. E agora nós temos que correr atrás. A escola pública ela tem que ser boa para o país crescer, para o país ser justo e para o país ser democrático. Muito obrigado. Um país democrático tem isso. E eu lhe agradeço muito. Obrigado.